paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa especial sobre a diretriz de assistência ao TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No programa anterior, nos primeiros itens da diretriz, nós falamos sobre o que é o TDAH, suas características e como a igreja pode ser um espaço de acolhimento e cuidado. Hoje nós daremos continuidade, com a parte 2, abordando os itens a partir da página que fala sobre a prática. Isso está na nossa diretriz, que começa a partir da página 19, que trazem orientações práticas para ajudar e atender essas pessoas dentro das nossas igrejas. E para enriquecer ainda mais esta conversa, temos duas convidadas muito especiais. A doutora Ana Peixoto, que é psiquiatra, que vai nos trazer uma visão clínica e sensível sobre o tema, e a nossa irmã Janaína Zumac, que é musicoterapeuta e professora da Escola Bíblica Dominical, que compartilhará experiências práticas de como adaptar as aulas e acolher com amor todos dentro das nossas igrejas. A paz do Senhor, doutora Ana. A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estar com vocês mais uma vez e num tema de tamanha relevância para ajudar os nossos irmãos e as igrejas a receber e a acolher as pessoas com TDAH e suas famílias. A paz do Senhor, irmã Janaína. A paz do Senhor a todos os irmãos. E é uma bênção mesmo poder estar aqui contribuindo, porque nós sabemos que é uma troca de conhecimento, não é mesmo? Mas, sobretudo, é o Espírito Santo que está em nós e que está nos capacitando a acolher, a atender as pessoas com TDAH e as demais, todos os nossos amados irmãos. Amém. Nós temos as nossas diretrizes, a capa da diretriz que fala sobre a assistência ao TDAH é essa aqui, verdinha. Quem ainda não tem, pode adquiri-la, no Instituto Bíblico. É uma bênção ter nas igrejas essas diretrizes, porque ali os irmãos podem consultar, olhar como deve ser, a prática no dia a dia em nossas igrejas sobre o trabalho de acessibilidade. Hoje, como nós falamos, será a parte 2. E para darmos início a essa conversa, nós vamos pedir aqui a ajuda da doutora Ana, que nos fala aqui no primeiro item, na página, vamos ver aqui, que é o próximo assunto lá na diretriz, que fala sobre o TDAH, como ajudar e atender essas pessoas dentro das nossas igrejas. Porque nós já falamos no programa anterior sobre os aspectos, sobre a parte clínica, assim, de citações mesmo do que é o TDAH, Uhum. E hoje nós vamos falar sobre essa parte. Doutora Ana, nos ajude a entender. Então, quando essa pessoa com TDAH já chega com diagnóstico, ela, obviamente, ela vai passar para o professor, para aquele que está responsável na assistência, o diagnóstico e como que aquela pessoa aprende com maior facilidade. Dentro do TDAH, nós vamos ter, são 3 tipos. Então, você pode ter uma pessoa que ela com predomínio da desatenção, mas que ela tem uma execução melhor. Mas ela pode ter a hiperatividade e impulsividade combinado e que às vezes compromete seu desenvolvimento motor e ela pode estar, além da desatenção, ter uma instabilidade motora. Fora isso, nós temos o TDAH que está associado a outros transtornos, como os transtornos de aprendizagem, de linguagem, de escrita. Então, quando essa pessoa que está iniciando lá na igreja, ela consegue verbalizar tudo, dar esse diagnóstico para o professor, com certeza é um adianto para o professor, porque vai facilitar de saber como que vai lidar com essa pessoa. Lembrando que eu gostei muito, Leonice, quando você disse que a pessoa com TDAH. Porque, geralmente, a criança, ela já vem, ela recebe o diagnóstico. Mas nós temos que lembrar de uma parcela importante da população, jovens inclusive, adultos jovens, que chegam na igreja com este aprendizado comprometido, sem o diagnóstico, e que também não conseguem nem acompanhar a escola bíblica dominical, e às vezes até com dificuldade de acompanhar manaíns, seminários, Então é importante o professor ter essa sensibilidade
justamente para ajudar a identificar essas pessoas, né? Quando notar que não está acompanhando, se aproximar, se mostrar sensível. Lógico que nosso papel não é julgar, né? É acolher a pessoa e sua família. E se a gente vê que o aprendizado não está, do ensino da escola bíblica ou qualquer outro, não está dentro daquilo que você espera, nós temos que nos aproximar da pessoa, comunicar ao ministério, né? O ministério trazer aquele abraço para a família, para a pessoa, para acolher, para mostrar que nós temos meios, né, que a Janaína vai mostrar aqui, de como acessar esse ensino, como facilitar esse aprendizado. Então a igreja ela tem esse papel, né, de intermediar, de facilitar esse aprendizado. Lógico que nós temos os nossos desafios, que, como eu disse, são tipos variados. E mesmo dentro desses tipos, cada um é uma pessoa, nós temos as nossas características individuais, que às vezes intensificam o transtorno, às vezes facilitam, mas o Senhor tem sempre à nossa frente. Então o Senhor está ali para nos orientar, o Espírito Santo para nos revelar o processo. Não é? Então nós temos essa forma maravilhosa, esse mistério na nossa vida que nos facilita no acesso à pessoa, no atendimento e mostrar a nossa sensibilidade para eles. Muito bom, doutora Ana, é isso mesmo. Quando eu falo de pessoas com deficiência, justamente por isso, porque já é do pai mesmo, dos pais, né, cuidar dos filhos. E hoje em dia, como nós temos, conforme até a senhora mesmo já falou, certa vez eu perguntei por que o número tem aumentado, o número de diagnóstico, e aí você respondeu que hoje em dia nós temos as tecnologias são maiores, então por isso os instrumentos diagnósticos são muito mais aperfeiçoados. Isso. Então, realmente, as crianças hoje em dia, os pais estão se preocupando. Mas e os pais? Que muitas vezes os filhos já trazem, né? Eu, como médica, né, eu gostaria de até fazer uma pergunta. A incidência de pais que já têm o transtorno passarem para os seus filhos? Sim, o TDAH é o transtorno com maior índice de hereditariedade. Por exemplo, 76% do TDAH está presente, quando você faz diagnóstico no filho, ele está presente em uma das figuras biológicas. Então, de todos os transtornos mentais, o TDAH é de maior hereditariedade. Lógico que tem outros fatores, baixo peso, desnutrição infantil, traumas encefálicos, né? Distúrbios perinatais, tem várias outras causas, mas a principal ainda é a hereditariedade. Por isso que você vê bem comum, quando um filho é feito diagnóstico, uma das figuras parentais se identificar com aquele diagnóstico e falar, peraí, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu já vivi isso, eu já percorri este caminho. E eu vejo também, doutora Ana, até mesmo aos pais, às vezes, na aceitação, porque a criança tem, e ele ainda não tem um diagnóstico, ele fala, não, mas eu também sou assim. Eu também sou assim, não. Nessa criança não tem nada. Você não vê que eu também sou assim, falando com a esposa uma vez, né? Então, isso também já tá no pai, mas o que acontece? Quando a criança entra na escola, ali com o olhar, né, dos professores, né? Ou então do mesmo familiar que não está no convívio da casa, começa a notar. Então, às vezes, por usar pelo adulto, né, na parte genética, não ter o diagnóstico, ou então um diagnóstico tardio, já começa a dizer que não, pode ficar tranquila, porque eu também sou assim. Eu gostaria de trazer um adendo para essa coisa. Sim, né? Então, assim, eu vejo muito essa fala, é muito comum nos pais, principalmente quando uma das figuras parentais tem esse discurso. Não, eu também tive, mas olha onde eu cheguei, o que eu enfrentei. Então eu falo assim, olha, destino nós não sabemos da nossa vida, tá? Assim, às vezes a pessoa não identificou, passou por um percurso, até um caminho de pedras, difícil. Se nós podemos facilitar a vida dos nossos filhos, a vida de quem que quer, de qualquer parente com o diagnóstico, que vai facilitar essa caminhada, porque nós vamos dificultar. E não quer dizer que o filho vai ter o mesmo final do pai. Verdade. Não é? Isso. Então, se você pode facilitar, procurar ajuda, porque lembra uma coisa, prognóstico bom depende de diagnóstico precoce. Quanto mais cedo nós fazemos o diagnóstico, melhor o prognóstico. O resultado, né? Muito melhor. E na igreja nós vemos que, além de tudo que isso que a doutora Ana comentou, né, nossa amada irmã aqui,
tem o Espírito Santo, tem o Senhor que entra e não há, né? Quebra as barreiras. Quebra todas as barreiras, louvado seja. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a prática. Nós temos visto aqui, olha, a irmã Janaína já nos trouxe aqui, quem puder visualizar, olha quanta coisa que ela nos trouxe, e é muito interessante as professoras que trabalham, não é? Com as práticas, como elas se preparam para que a palavra do Senhor chegue bem mais compreensível para quem precisa de acessibilidade. Nós vamos então para esse item da nossa diretriz, que fala sobre o TDAH e métodos, estratégias, né, que diminuem as dificuldades na aprendizagem. Fala pra gente, Janaína. Então, nós vamos começar aqui com um recurso que nós temos, que é o abafador, de muita importância, porque muitos há a necessidade de estar usando pela sensibilidade auditiva, para regulação. E eu peço a doutora Ana aqui para qualquer coisa você intervém, minha irmã. Eu já vou intervir. Eu pensei assim, eu tenho visto muito falar de abafador, mas para autismo. Para o TDAH também? Também você pode estar usando, porque às vezes há essa sensibilidade, né? Porque Olha, o dedinho pode dizer, irmã, fica à vontade. Vamos falar sobre abafador. Abafador, então. Porque assim, o transtorno de processamento sensorial, que é por isso que você usa, é como aquele estímulo chega no cérebro, o cérebro não consegue captar aquela informação ou codificar de forma apropriada. Sim. Você pode ter esse transtorno como um fenômeno isolado, você ter só ele, sem estar associado a outros transtornos. Só que ele é muito frequente no TEA, no transtorno do espectro do autismo e no TDAH. Mas ele pode ser uma entidade própria. Você pode ter só isso e não ter mais as outras alterações comportamentais que compõem o diagnóstico. Sim, ele é uma condição. Isso, tá? porque o TDAH também tem a comorbidade, outras comorbidades. Então, por exemplo, tem a ansiedade, né, que pode estar ali. Então, antes que você está num ambiente um som muito alto, ou então que as crianças estão ali, às vezes, no jardim, brincando. Ele quer brincar, mas não está sentindo bem conforto né, pela acessibilidade. Então, a gente usa o abafador. Usamos abafador também, Leonice, no período, às vezes, do culto, que nós estamos no culto especial, um culto de vigília. Então, a gente tende mais os instrumentos estarem mais altos, de repente tem um horário, falando especificamente no culto da vigília, um horário mais tarde, e ele está pronto aí, papai, mamãe colocou para dormir um pouquinho mais cedo, quer ir, mas tem o barulho. Então, o abafador, ele tira esse impacto. Então, ele consegue escutar, né, de uma forma confortável para ele, mas não desregula. Ele fica com a ansiedade controlada. Então, nós temos esse elemento. Quando você usa o termo desregula, explica pra gente. Quem melhor para nos explicar será a nossa querida doutora Ana. Sei, mas eu tenho certeza que eu profundo mais. Fica à vontade, minha irmã. Então, a desregulação comportamental, ela pode ser tanto na parte da emoção, como ela disse, uma ansiedade, um quadro imprevisível, como pode ser sensorial, que está ligada ao ambiente. O som alto desregula, é aquilo. Ele não consegue fazer uma codificação. Essa informação é como se chegasse no cérebro de forma agressiva. Desregulada. Então ele passa a ficar mais agitado, ele corre para lá e para cá para poder dar conta dessa sensação. Até porque, doutora Ana, eles ficam buscando a compreensão. Eles buscam uma zona de conforto. Ele busca o tempo todo a zona de conforto. Se ele não tem, ele começa a ficar exaustivo com aquilo. Então, é isso mesmo. Né? Então ele vai procurar sair daquele ambiente, por isso que ele corre. Ele quer sair daquele ambiente, é uma fuga. Entendeu? Aquilo ali não está fazendo bem a ele. E muitas vezes, quando a gente vê crianças, né? Falando mais crianças assim, da classe, que tenha muito essa necessidade de estar saindo, tanto pode ser da necessidade de... tem que olhar o ambiente. É a luz que está muito... É o ar-condicionado que está na direção dele, ele não está conseguindo ver. É o som, porque muitas vezes eles querem ficar, estão prontos a ficar, mas então a professora está... Isso, interferência. A professora tem que estar sempre atenta, observando isso. Nós trouxemos aqui também
que muitas vezes a gente pensa, né? É um brinquedo. Não são objetos sensoriais. Então, às vezes, é um objeto como esse, onde ele está do ladinho no banco, está participando na hora do culto, que você começa a ver que ele já começa uma agitação. Eu, às vezes, carrego algumas coisinhas dessa na minha bolsa, sabe, minhas irmãs? Na hora do culto, se eu ver que está começando, já coloco na mãozinha. Então, meus amados... Professoras, olha aqui, olha. Isso não é um brinquedo, né? A gente sabe que isso são os objetos que pode trazer sensoriais, que pode trazer eles mais tranquilidade, né? Então, você pode estar usando e explicar também até as outras crianças. E nós também procuramos ver com os pais se essa criança, intermediária, adolescente, essa pessoa já tem algum objeto na sua casa de preferência. Às vezes é uma textura de um lencinho, ou uma almofadinha, né? Isso mesmo. Ou às vezes é a parte de trás do carrinho, né? Que é alguma coisa que vai estimular que ele gosta. Então, nem sempre tem que ser os objetos direcionados. Isso. Outros são encaixes. Como nós sabemos que eles gostam de quebra-cabeças, de encaixes. Então, enquanto você está percebendo porque eles costumam estar, vamos dizer assim, mais entregues e atenciosos no período do louvor, né? Ali no louvor, quando eles querem participar, observam os instrumentos, dando confortável para eles estão. Mas quando chegam no meio da mensagem, onde tem que ficar mais quietinho, onde tem que permanecer mais em silêncio, muitas vezes isso para eles é muito difícil. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos aqui uma palavra com letras. Talvez o hiperfoco dele seja letras, o hiperfoco em números. Então, se nós tivermos algumas letras que nós escrevemos Jesus, né, aqui nas letrinhas. Devagarzinho, a professora pode estar levando uma das letras e já começar com ele. Vamos ver aqui, vamos sentir. Vamos ver que palavra que vai sair. Você conhece essa letra? De repente ele fala a letra. O que será que eu vou formar com essa letra? O que tem com essa letra? Então, já coloca ali, entrega e bem quietinho no silêncio, fala, monta pra tia. Ele vai montar. Mas nós temos um grande desafio hoje, as demais crianças. Então, nós precisamos estar atentas, as professoras, a conversar com as demais crianças. Que para ele há aquela necessidade, né? E mostrar também as suas potencialidades que ela tem. Mas para que as outras crianças não sintam também essa necessidade, mas outro ponto é que após que você terminou o culto, você deixa as demais crianças mas também usar. E porque isso também socializa. Isso traz um meio... Melhor aceitação. Melhor aceitação. Então, as outras você vai, espera só um pouquinho, terminando o culto, todo mundo vai ver. Então, eles vão lá, isso vai começar a socializar a outra criança, pedir para formar a palavra com o nome que está escrito, né, João. Isso vai trazendo e sempre dando referência à palavra do Senhor, né? Nós temos, você está falando aí em estratégias que são utilizadas, né, durante o culto. Sim. Porque nós temos aquelas crianças que já vêm, os pais, depois da professora conversar, os pais já falam, olha, o meu filho ele tem TDAH, é um nível avançado, e nós sabemos disso. Agora, tem crianças com comportamentos excessivos, assim, né? Que é uma preocupação, né? Que são aquelas crianças que passam por baixo do banco, que vai lá para frente, assim, não adianta falar, e que os pais também não falam, que a criança que não tem diagnóstico, não procuram, não, às vezes até, coitados, não querem aceitar, né, aquele comportamento diferencial. Sim. Essa como que vai oferecer, né, esses artifícios, esses recursos para uma criança que não tem um diagnóstico. E como é que as professoras, como devem agir nesse momento, doutora Ana? Fale pra gente. Assim, como nós também não temos essa função de diagnóstico, de dar diagnóstico na igreja, não foi, né? Não é para isso que as pessoas nos procuram. Mesmo quando elas não têm diagnóstico, quando nós percebemos que, às vezes, ela tem uma alteração do seu comportamento que ainda não foi identificada, nós temos que lembrar, né, Janaína, que este material é para todos. Isso. Se você está tendo dificuldade em lidar com qualquer tipo de criança, lembra que o material da acessibilidade é para todos. Todos vão se beneficiar. Então, não há necessidade de por exemplo, eu sou mãe, meu filho está ali agitado, eu ficar pensando, será que a professora está pensando que meu filho
tem alguma deficiência. Exatamente. Então é bom que fique claro, né? Aham. Esses recursos não são somente... Não, acho que Janaína pode até falar melhor sobre isso, que é para todos. É para todos. É para todos mesmo. Por quê? Na aula, vamos falar na aula, como que o entendimento... O Senhor Jesus nos falava por parábolas, não é mesmo? Usavam muitas coisas que eram do dia a dia. Então, quando você está numa aula e você vai usar ou uma maquete, o que é concreto, o entendimento vai ficar muito mais esclarecedor para toda a turma. E outra, é uma forma que eles têm também de se sentirem estimulados, né? Então, não só para aquela criança. E essa necessidade que, de repente, você usa um objeto desse sensorial, muitas vezes de interesse para outros, não é nem a parte sensorial. Ele já associa com outra coisa. Um coração, né, tia? O coração é vermelho, o coração... ele associa. Tudo enriquece. Tudo, os recursos que nós temos é para todos e com certeza traz benefício a todos. E cada um tem um olhar. Só que naquele exato momento ali no culto, tem um que está precisando mais. Exatamente. De uma Exatamente. Quantas vezes no culto eu coloco isso daqui para colocar as palavras, de repente o hiperfoco, acabou o culto, o amiguinho já entendeu que ele depois fala, tia, agora você deixa eu montar? Vou montar agora com essas letras, Senhor. Aí já monta outra palavra. Então assim, tá vendo? Tudo é o interesse, mas o que nós temos visto de maior benefício é o social. Você manter essa pessoa, né, que uma criança intermediária, com TDAH, ele vê que ele pôde usar e ele que vai entregar pro amigo, olha a troca, olha a associação e pedir na mão dele. Então, ele está ali no contexto, né? E isso também já nos leva lá pro louvor. Trouxe aqui o nosso, muitos chamam de ovinho, um chocalhinho, né? Por muitos deles, a gente, no período de louvor, da ceia, nós temos nossas bênçãos dos gestos. Mas também tem um momento que a gente pode estar usando os instrumentos. E isso aqui, só de você entregar na mão da criança que está, de repente, mais agitada, dizer para ela que ela vai ser participativa do louvor, tocando o seu instrumento, ela tem mais atenção. Ela foca mais o estímulo, muito bem. O estímulo vai ser um grande estímulo para ela. Trouxe também as rotinas. As rotinas. Lembrando que no nosso site da acessibilidade, né, do site da acessibilidade, nós temos lá essas rotinas que podem ser baixadas, classificadas conforme a irmã Janaína fez ali, olha, para isso, e nós temos lá, muito rico, irmã Leonice, nós temos rotina para casa, os lares, para as mães já prepararem as crianças. Olha, amanhã tem EBD, amanhã tem a aula de estar ali. As rotinas, eles têm uma previsibilidade e isso diminui a ansiedade. Então, nós temos rotina para o culto. E o nosso culto já é uma bênção que já tem a sua rotina. Entramos, clamamos, né? Aí já vem o período de louvor, já pede uma glorificação. E isso nós temos todos os atos em rotina. Do culto, da EBD e de casa também. Então, a professora ali vai ver na EBD, né? Particularmente na EBD. Qual é a rotina que ela tem ali? Então, aqui, a gente já começa com essa imagem para poder eles cada vez mais estarem sendo conhecedor da imagem da escola bíblica dominical. Depois nós vamos clamar. Eles tendo a visibilidade da ação, facilita a compreensão, porque eles estão ouvindo e estão vendo. Então eles vão estar fazendo o mesmo movimento. Vamos orar, vamos clamar. Agora nós vamos cantar. Nós temos aqui para a sala de 0 a 3 já mostrando os gestos. No momento que você vai fazer o gesto. Nós temos também para tocar. Agora vai ser o momento da palavra, o estudo da palavra. Isso facilita. Vamos agora retornar para o templo. Então, as rotinas, elas são maravilhosas porque os que estão também usando as menores, tem também algumas menores dentro do culto, ele vai passando as rotinas ali, ele mesmo já vai sabendo o ato que está tendo e já passando. Com isso, ele pode diminuir a ansiedade e participar mais tempo do culto, sem a necessidade de sair. Lembrando que quando houver necessidade de sair, nós vamos sair para que ele
muitas vezes eles vão se reorganizar, né? Reorganizar. Então, às vezes é um pouquinho só, e a professora tem que estar sensível nisso, porque um pouquinho que ele vai lá fora, que ele se reorganiza, ele já volta e consegue ter mais tempo de foco. Sim. Eu tenho uma experiência, por exemplo, eu comecei a usar a rotina e nós só conseguimos até o período do louvor. Clamava, coloquei também, fica uma dica, algumas texturas atrás, nas menores. Aqui mesmo, né, a parte sensorial atrás da rotina. Então, ao mesmo tempo que ele fazia a rotina, ele ficava. A parte do clamor, parte do louvor, quando começava a estar de pé para a palavra, ele já não conseguia muito, pedia para sair. Bom, muitas vezes nós assim fizemos, mas aí nós começamos a usar alguns recursos. Então, como ele tem muita facilidade de leitura, em algum momento eu pedia para ele, falar para ele assim, abre na Bíblia para tia o livro 1 Samuel. Aí ele esperava, agora, escuta o pastor. Ele abria e me mostrava, olha, o pastor, eu continuava, eu era aquela mediação. Eu ouvia a mensagem de, viu, o pastor acabou de dizer sobre isso, olha a história que ele está contando. Quando eu percebia que ele já estava ficando mais agitado, que ele queria descer do banco, alguma coisa, agora abre para a tia e Ruth. Ele abria, então, você dava um estímulo para ele pegar a Bíblia, abrir, e quando ele me mostrava, eu falava, muito bem, você reforça que ele ali... E essas ações, elas dão sentido. Isso. Porque o TDAH, especialmente, ele é movido por esses estímulos. Isso. Ele precisa ter um sentido para ele conseguir fazer. Se ele ficar... Eles têm muito tédio. Se ele ficar entediado no ato do culto, ele quer levantar e sair. Entendeu? O tempo de atenção deles é muito curto. Por isso que é transtorno de déficit de atenção. O tempo da atenção é curto e é variado. Então, eles conseguem prestar atenção em determinada ação, por exemplo, louvor. Por que o louvor? Porque, além da música, é movimento. O instrumentista, ele não fica tocando parado, né? Ele se movimenta. Então, aquele movimento corporal, ele vai acompanhando aquele estímulo, vai estimulando ele. Quando chega na palavra, por que estranha? Porque é o pastor parado com o mesmo tom, olhando para frente, para a igreja. Aquilo vai desencadeando o tédio. A gente tem que entender também que isso é um processo para eles. Né? Entendeu? Então, esse material, quando a Janaína explica que as professoras podem usar, é justamente porque quebra aquele tédio. Sim. Janaína, você trouxe um slide falando sobre a mediação. Conta pra gente, explica o que significa essas imagens aí. Então, a mediação, nós já ouvimos a falar muito sobre professor mediador. Sim, mas eu quero deixar claro aqui que não necessariamente tem que ser o professor. As professoras de EBD vão estar se aprofundando, né? A gente sabe que todo conhecimento é bom, lembrando que nós não precisamos, né, do diploma, o Senhor mesmo, né? Quem nos ensina, nos capacita, o Espírito Santo que nos capacita. Então, não necessariamente a professora que tem que ser mediadora. Sim. Pode ser um familiar, né, que já tem. Mas nós temos as professoras de apoio também. Então, o que acontece aqui? Muitas vezes, ele ainda não está familiarizado com o ambiente do culto, né, de chegar e ver um número grande de pessoas, não consegue ficar sentado. Aos poucos, você vai levando ele estar. Mas se por acaso ele ainda não consegue estar na salinha, ele ainda não vem, mas nós vamos até eles. Então aqui nós vemos essa primeira figura, essa primeira imagem, uma professora no carro. Então não estava conseguindo ainda estar dentro da sala. A criança nem saía do carro. Não saía do carro, entendeu? Aí estava sendo difícil para ela, tanto a parte sensorial, com várias questões. Então nós fomos até ele. Então, achamos o melhor lugar, que no momento estava sendo, né, ali no carro, e vimos junto ao ministério o melhor horário também, onde os pais podiam estar alimentando da palavra, né, porque ele estava bem aconchegado, já acostumado a estar dentro do carro. Os pais poderiam também estar no templo, que já tinham vínculo conosco, já tinha essa empatia conosco. Então, nos permitia estar indo no carro. Então, você vê que bênção. Nós levando, né, isso que é acessibilidade à palavra do Senhor,
os ensinos, mesmo ensino trazido na EBD ali para eles, e os pais também têm a oportunidade de estar no culto, alimentando também da palavra do Senhor. Então, até quando eles não estão conseguindo estar, nós, juntamente com o ministério, vemos a melhor forma de atender. Aqui, nessa segunda imagem, nós estamos vendo uma criança recebendo a mediação, né? A professora de apoio está ali reforçando a imagem para eles, porque o concreto é muito mais... eles entendem com maior facilidade. Mesmo que você está segurando um fichário, você pode ter uma plaquinha como essa, que é também um estímulo, e até pedir para participar da aula. Quando você ouvir que vai falar de Jesus, você mostra Jesus para a turma. Olha como que ele está sendo uma peça importante. Está participativa ali, né? Ele está se sentindo útil. Então, até mesmo ele vai ficar tão mais focado e os movimentos vão ficar menos para que ele vai prestar atenção. Na hora a tia falou para que na hora que falar Jesus, eu mostrar o coração. Tem a parte também dessa textura, né? Que ele pode estar tendo também. Pode ficar à vontade, minha irmã. Ele pode também estar. Então, são vários recursos que nós temos. E aqui, muitas vezes, não tem a palavra, a professora está na frente e ela está junto com a classe e ela usou a palavra eternidade. Jesus vai voltar e nós vamos estar com o Senhor eternamente. Vamos estar na Nova Jerusalém, na eternidade. Às vezes, isso é difícil de compreensão para eles. Então, se nós ali naquele momento, a palavra eternidade, a professora de apoio que está do lado, ela vai estar trocando essa palavra. A tia está falando, a professora está dizendo que nós vamos morar no céu. E você mostra a figura do céu. Ou então você leva essa imagem no céu para ele poder associar. Então, esse é o apoio que a professora vai estar dando para a melhor compreensão desta criança com a palavra do Senhor. A mediação realmente faz, né? Faz a diferença. Faz a diferença na hora do ensino, né? Vamos então agora para um outro slide, que é a continuidade da diretriz, que fala sobre instruções para o trabalho das professoras com crianças com TDAH. Eu acredito que nós já falamos sobre isso. E assim, será que termina o que já temos na diretriz? Tem um outro slide, mas não, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é justamente tentando fazer uma leitura comentada sobre essas diretrizes, não é? Que as diretrizes, como já falei, é um instrumento maravilhoso para apoio ali nas igrejas. E, mais uma vez, eu quero agradecer a doutora Ana por estar aqui conosco. Foi um prazer, amo estar aqui com vocês, amo participar do trabalho de acessibilidade, né, com os irmãos, tirando dúvida, aprendendo. É verdade, compartilhado. É um compartilhado, é verdade. E também a Janaína, professora, né, com essa experiência toda temos que sugar, né? Amém, é uma alegria. Como aqui nós todos, é uma maravilha a gente abordar este assunto, né? E é uma alegria estar aqui. E é isso que nós todos estamos dizendo nessa última hora, né? Eis-nos aqui, Senhor. Amém. Né? Glória a Deus. E desta forma, né? Depois dessas informações maravilhosas, nós queremos também agradecer a você, agradecer a todos aqueles que acompanharam o nosso programa até aqui. Muito obrigada pelo apoio, pela assistência e divulguem, né, os nossos vídeos para que possa ajudar mais as professoras em suas igrejas ali, dar apoio a quem precisa de acessibilidade. Desta forma, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus.